o espírito esclarecido, o pensamento laico, num país atado pela burocracia real. Eles foram artistas vivendo em um alto exílio, que se foi doloso para eles, foi essencial para nós. Eles foram à França quando o Brasil precisava dela. Nas comemorações do Ano da França no Brasil, em 2009, vamos fazer uma viagem ao passado, em busca das missões artísticas francesas. Nomes como Jean-Baptiste Debré, Grand-Jean de Montigny e Nicolas-Antoine Tonnet assinam um importante conjunto de obras de arte do Brasil do século XIX. Enquanto aqui estiveram, esses artistas criaram uma nova imagem do Brasil e fizeram da cidade do Rio de Janeiro uma das mais retratadas no mundo. Para a corte portuguesa, a vinda dos artistas franceses era uma imensa projeção. No século XVIII, início e também no XIX, começo do XIX, e isso adentra no XIX, a França era a civilização. Não é que representava, era a própria civilização. Então, as criadas francesas eram as mais estimadas, recebiam mais no mercado. A comida francesa já nesse momento ditava normas e paladares. A roupa francesa, a indumentária francesa era a indumentária que se podia imaginar, e os artistas, quando chegam, são recebidos como a própria arte. Internamente, a influência desse grupo não foi menor. Atuando juntos ou individualmente, promoveram uma mudança radical no pensamento e no modo de fazer arte. França no Brasil. É assim que podemos chamar aqueles anos em que, mais do que sede da corte portuguesa, fomos bem franceses, o que também era um jeito de começarmos a ser genuinamente brasileiros. Debré era conhecido como o pintor da história francesa e vivia o auge de sua fama em Paris quando Napoleão foi deposto. Nesse momento, começa um movimento migratório de artistas que durante muito tempo será conhecido como Missão Artística Francesa no Brasil. Eles eram o Grand-Jean de Montigny, arquiteto dessa casa em que estamos. Ele era um arquiteto da corte, um teórico da arquitetura. Trabalhava para o irmão mais novo de Napoleão, na Westfália. Debré, a mesma coisa, era um pintor da corte, primo de Davi, que era o grande pintor de Napoleão, e Tonnet era um professor da academia, era totalmente ligado às lides do Estado francês. E o que aconteceu nesse momento? Com a queda de Napoleão, com Santa Aliança e tudo mais, ocorre aquilo que na época era chamado de terror branco, e os antigos partidários de Napoleão se transformam em inimigos. Ou são presos, alguns são assassinados, todos perdem os seus empregos, enfim, as suas oportunidades. Então é esse grupo que se oferece a vir para o Brasil, chefiado por Le Breton, que era o poderoso secretário das artes de Napoleão. Mas mais do
do que isso, eles traziam uma série de um imaginário difuso que foi sendo construído lentamente no século XVI. De um lado, eles edenizaram a natureza, quer dizer, a natureza era o Éden, era uma maravilha, então eram as árvores imensas, com muita sombra, os ventos, o mar. Então aqui de fato era o paraíso na terra, era o paraíso terreal. E por outro lado viram com desconfiança a humanidade, né? Porque esses homens eram homens com práticas, no mínimo, sujeitas à suspeição. Eles eram canibais, né? Andavam nus, né? Que eram um pecado sim, enfim, polígamos. Então havia uma divisão, a natureza indenizada e os naturais não tanto. Pela novidade da paisagem e da vida natural, o país atraía a atenção de artistas do mundo inteiro. Eles vinham para cá integrando especialmente missões científicas sob o comando de naturalistas como Saint-Hilaire e Langsdorff. O Brasil tinha entrado era grande voga na França desde o século XVI, quando os primeiros viajantes estiveram no Brasil. O país estava fechado para a França, porque Portugal não permitia a entrada de estrangeiros, e como a França era inimiga desde 1808, então os franceses mesmo não podiam entrar no Brasil. E quando esse acordo é revogado, e finalmente os franceses podem conhecer os trópicos portugueses, então eles vêm com a mala, a cuia e a vontade de comer.